Olá, bom dia! Hoje nós faremos aqui algo inédito nesse Instagram. É a primeira vez que eu vou fazer um atendimento online de forma gratuita e para que uma pessoa possa ser beneficiada com isso. Eu estou muito feliz. Essa questão do atendimento, ela é muito rica, porque mesmo que você de repente venha a ver uma gravação, né, ver esse conteúdo gravado, e se de alguma forma isso ressoar com você, mesmo que você não esteja sendo atendida por mim, e você conseguir ter algum insight, fizer algum sentido para você, a ativação da autocura já estará sendo feita para você. Então, de fato, é algo muito poderoso, muito potente. Nós temos relatos de casos que mesmo a gravação, ou de repente mesmo você não sendo a pessoa eleita para o atendimento, funciona da mesma maneira quando isso tem conexão com a tua busca, com o teu sintoma. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou escolher uma pessoa para fazer esse atendimento. E eu quero, na verdade, saber de onde vocês são. Me comentem aqui quem é novo, quem está chegando, de que região vocês são. E também, quem quiser informações detalhadas do tratamento, é só digitar a palavra autocura, que você vai receber um PDF com algumas informações sobre o tratamento que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bem? Então, hoje eu quero mostrar na prática como funciona o processo, como eu ativo em consultório e como eu ativo também de forma online pacientes aí de todo mundo. Hoje eu atendo na Palhoça, em Santa Catarina, de forma presencial, e online eu atendo alguns países, acabo tendo acesso a alguns países aí. É muito bacana porque o tratamento online, ele tem a eficácia do tratamento presencial, e é muito bacana porque ele possibilita fronteiras, né? A gente atravessar fronteiras. E quando a gente está falando de autocura, não existe tempo, não existe distância. Então, é um tratamento realmente do futuro, como a gente chama, um tratamento que veio para ficar, que veio para somar. E eu vou contar depois um pouquinho da minha história aqui para você, caso você não me conheça, para você me conhecer um pouquinho melhor. Quero pedir para você, se você quiser compartilhar essa live com alguém que está passando por algum processo de ansiedade, por alguém que está passando por algum processo que precisa, de repente, que pode, na verdade, escutar o que eu estou falando e possa fazer diferença para essa pessoa, direciona essa live. Olha só que legal, recebi uma mensagem aqui. Que legal, Bruna, sou terapeuta e ativo 7 Healings também. Essa técnica é incrível. Perfeito, seja bem-vinda. É uma técnica que realmente, assim, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não indico o que eu não uso. Existem pessoas que sim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a 7 Healings mudou a minha vida e eu fico até emocionada. E aí, essa transformação que eu busco para os meus pacientes é algo transformador. Quando a gente fala de história, é sempre delicado, porque a gente toca em pontos delicados. Mas você sabia que a maior potência está na tua história? O maior ponto de evolução está na tua história. A forma como você olha para ela. E a 7 Healings vem de encontro para te fazer olhar para a tua história de uma maneira diferente. Olá, Ari, querida. Pois é difícil conter as emoções e eu sou uma pessoa que caiu de cabeça, né, quando eu tô fazendo algo. Então, realmente, assim, inclusive isso era uma coisa muito complicada quando eu era mais nova, porque volta e meia eu tava chorando e eu não sabia o que acontecia. Às vezes eu não sabia me expressar muito bem. Quando a gente é mais nova, às vezes as palavras não tem muito sentido. E aí, no final das contas, quando a gente consegue entender um pouco mais, a gente tem mais um processo de autoconhecimento, a gente vai conseguindo entender melhor, colocar os nossos limites, fazer as coisas conforme precisam ser feitas, e as coisas vão ficando mais claras. Mas até a gente chegar nesse processo, existe muito sofrimento. Muitas vezes a gente não consegue ser compreendida. Então, o bacana desse processo é que ele encurta caminhos.
Então, mesmo que uma pessoa que ainda não tenha feito nenhum outro tipo de tratamento, de terapia, é uma terapia muito potente, porque ela te traz respostas, ela te traz soluções. Eu gosto muito de dizer que é um processo que mesmo quem já tem autoconhecimento também é beneficiado, porque no final das contas, nós somos sempre em níveis de conhecimento, né? Então, dependendo do nível de autoconhecimento que você tá, você vai absorver de uma forma. E se você tiver em outro, você vai conseguir canalizar mais informações. E aquelas coisinhas do teu corpo ali que estavam ainda precisando, biologicamente, o tempo todo a gente está fazendo trocas. Então, é nesse aspecto que a gente consegue ativar a autocura. Esse é um processo, como eu já falei, e eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ele descreve bem, um processo muito potente. Porque o que acontece aqui? A gente levanta o sintoma e a gente baixa o escudo do corpo. Nosso corpo tem vários escudos que, como uma máquina perfeita que ele tem uma tendência de nos proteger. Só que mesmo proteção demais pode ser um problema. Então, a gente faz esse levantamento do teu sintoma, conforme você traz para mim. Eu baixo o escudo, né, através da técnica, e com isso a gente consegue apagar essas memórias celulares estressoras. Quando eu falo memórias estressoras, às vezes você pode pensar assim, mas tudo que eu vivo então é causado unicamente pelo estresse. Boa parte, mas nem tudo. Na realidade, os pontos que acontecem, essas rupturas nessas moléculas, né, essa coisa um pouco mais assim, biologicamente falando, que você não precisa entender no detalhe para funcionar, mas é importante eu mencionar, é a sua percepção. Lembra que eu falei da história agora há pouco? Eu mencionei que a história, ela faz a gente se impulsionar ou ela faz a gente voltar para trás, ficar preso no passado, ter problemas, certo? Nesse ponto, eu tô querendo te dizer que na realidade, quando a gente olha para essa questão, você consegue, na verdade, trazer uma transformação na forma de olhar aquilo que passou. Porque você concorda comigo que eu não consigo mudar o que aconteceu, mas eu posso ter uma nova percepção. Então, esse é um tratamento capaz de fazer você reescrever a tua história de uma forma diferente. Então, eu comecei falando aqui. Quero contar um pouquinho da minha trajetória, porque se de repente você nunca ouviu minha história, a gente ainda não teve a oportunidade de você me conhecer, eu quero te contar de uma forma breve o meu relato. Eu comecei, na verdade, o processo com uma ansiedade muito jovem, muito cedo, e há um tempo atrás eu nem sabia que era isso, eu só sentia muito inadequada, né? Eu sentia que, na verdade, assim, parecia que eu era muito visceral, eu sentia as coisas muito, eu comentei agora há pouco que eu chorava bastante quando era mais nova, né? Então, era tudo meio à flor da pele, eu não entendia muito bem, e teve vários relatos mesmo na minha infância. E com o passar do tempo, na verdade, eu fui percebendo que tomar medicamento não resolvia. Eu comecei a tomar pela primeira vez muito cedo, pra mim, né? Eu acho cedo, eu não tinha talvez 23 anos ainda, e decidi parar, né? Fiquei um tempo ali, depois eu decidi parar, logo depois o problema voltou, e voltou parece que mais forte, e no meio de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu precisei voltar a tomar, mas eu sempre tinha uma resistência, porque eu venho de uma família que é tudo muito natural, sabe? Tá com dor de barriga, toma um chazinho de ameixa seca, e assim ia. Então, essa coisa de medicamento sempre foi uma coisa meio que assim, beleza, tá passando mal, toma, mas não era um processo que eu entendia como um processo natural. Eu achava que o meu corpo precisava, de certa forma, ter um processo de autocura, mas eu ainda não conhecia essa Van Healings aí. E aí, eu comecei a pesquisar formas naturais, porque eu falei, gente, não é possível, só eu desse jeito, doidinha assim, eu preciso achar alguma maneira. E nessa minha busca, eu acabei encontrando a doutora Roberta, a minha mentora, e foi muito bacana, porque eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com isso. Eu, na realidade, era de outra área. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, eu amei tanto, que no final das contas eu acabei caindo de cabeça. Estou aí há 2 anos trabalhando exclusivamente como terapeuta, né? Que é uma profissão
muito bacana, eu tenho acesso a informações e histórias incríveis, as pessoas confiam em mim, histórias que talvez outras pessoas não saibam, é um trabalho incrível. Então eu sou muito feliz fazendo isso e foi muito bacana porque a partir do momento que eu realmente entendi que eu precisava olhar para as minhas emoções e que eu precisava encarar algumas coisas e não simplesmente fugir com um padrão que eu tinha, as coisas começaram a fazer sentido. Foi a partir daí que, na realidade, não estou dizendo que é um caminho ágil, rápido, mas o processo de autoconhecimento, ele traz pra gente muita clareza, muita leveza. Então, eu apliquei a Seven Healings pela primeira vez e extremamente cética, confesso aqui. Eu falava assim, eu tô sofrendo, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí, no final das contas, eu saí transformada, né? A ponto de mudar de carreira. Então, é algo que realmente, assim, é só você sentindo mesmo, pra você entender como é. Tem alguns pacientes que passam por mim e falam assim, Bruna, eu amei, eu só não sei explicar. Manda um áudio aí, eu tô direcionando o teu contato para outra pessoa, mas eu quero que você explique. Aí eu sempre acabo mandando um vídeo, porque eu preciso de um pouco de tempo para poder explicar como funciona, porque ela acaba tendo vários detalhes, mas o mais importante é como você se sente após a sessão. E essa transformação, ela é praticamente imediata. Existem pessoas que falam para mim que dormem muito bem, pessoas que estavam com problema de insônia, já à noite que a gente faz a aplicação. Então existem pessoas que falam para mim que melhoram muito da ansiedade já na primeira sessão. E claro que existe um protocolo de atendimento, né, para que a gente possa de fato chegar na ativação da autocura. O nosso corpo, ele é como uma cebola, então nós temos várias camadas. Na primeira sessão a gente consegue acessar o que o teu corpo está liberando, e nas próximas sessões a gente vai conseguindo de fato chegar na causa raiz. Porque assim como eu falei para você, o medicamento, ele pode ser algo importante dependendo do teu momento. Não sou contra de maneira alguma, mas é importante a gente entender que só ele não resolve. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Seja isso para ansiedade, seja para depressão, seja para outras questões. Aqui eu acabo tratando mais a ansiedade, porque acabam sendo aí a maior parte realmente dos casos que chegam até mim, e por causa da minha história, né? Como eu estou curada da ansiedade, hoje eu consigo falar com propriedade sobre isso. E como eu mencionei, por que eu digo que eu sou especialista em ansiedade? Porque através da verificação dos pontos e da tua história, a gente consegue chegar no teu porquê. A ansiedade é muito ampla. E quando a gente olha na realidade para aquilo que de fato aconteceu com você, a diferença toda acontece. Eu não tenho como tratar você de uma forma padrão, né? Então, isso torna às vezes um pouquinho complexo de explicar, mas o que você precisa entender é que de fato, realmente, existem essas memórias celulares estressoras no nosso corpo, e a gente precisa quase que trocar o óleo do teu carro para que você possa de fato viver na sua potência, né? Viver de forma realmente integral, porque aqui muitas vezes, quando a gente está ali na versão de sofrimento, na versão de dor, a gente não consegue ser a gente mesmo. A gente vai sobrevivendo. E quando a gente entra num processo onde você tem domínio, tem controle, não estou dizendo que não acontecem desafios, mas você sabe como encarar, você sabe como dar o próximo passo. Então é aí que mora a grande chave. E eu digo que o bacana desse tratamento é que ele também te traz bastante autonomia, ele te traz respostas. Então é quase como se a gente estivesse encurtando o caminho para que você realmente entendesse o porquê desse teu sintoma e como de fato você pode sair da sua dor. Bom, eu vou explicar um pouquinho, né, como funciona o atendimento, e eu já vou atender uma pessoa que estiver aqui online comigo. Mas antes disso, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero que vocês coloquem para mim se vocês estão sentindo algum sintoma. Qual é o sintoma que vocês estão sentindo, para a gente poder ter uma troca bem bacana aqui, tá? O que eu preciso mencionar para vocês? Essa é uma terapia que ela, na verdade, ela acaba sendo algo para você fazer junto com outros tratamentos, né? Então, por exemplo, Bruna, já estou em processo terapêutico tradicional, terapia de fala, tem problema eu fazer a Seven Healings? Eu digo para você que se você tem essa possibilidade de fazer as duas em conjunto, você tem um poder na tua mão.
Porque na terapia Seven Healings, a gente vai trazer à tona o teu problema, teu sintoma, fazer esse desbloqueio. E na tua terapia de fala, você consegue organizar muitos pensamentos. Então, é quase como se você estivesse dando um start no teu processo terapêutico tradicional. O processo terapêutico tradicional, ele trabalha muito o nosso consciente. O nosso consciente, ele é de 3 a 5% da nossa capacidade. Então, quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando da maior parte, é emoção, essa coisa visceral, essa coisa que a gente não compreende, o tratamento Seven Healings olha para isso. E quando eu tô falando de terapia de fala, é muito válida, é muito importante. Eu fiz e eu amo, mas ao mesmo tempo ela tem uma limitação. Ela acaba olhando mais pro consciente, ela organiza o consciente. E se eu tô com o meu consciente organizado, eu tenho como acessar o inconsciente, né? De uma forma bem prática. É quase como se eu deixando o meu consciente organizado, eu pudesse de fato trazer mais demanda, né? Então, o processo terapêutico Seven Healings, ele vai na tratativa dessas demandas para fazer você realmente olhar para aquilo que precisa, para superar isso e para o próximo. A gente tem muitas coisas para resolver, então a gente não pode perder muito tempo, a gente precisa olhar para o que está te incomodando e te trazer leveza. Você merece viver uma vida feliz, uma vida próspera. Eu quero mencionar que quem ainda não entendeu no detalhe como funciona essa terapia, pode digitar aqui no nosso chat mesmo a palavra autocura, que você vai receber um PDF com informações sobre o processo terapêutico de uma forma um pouco mais didática, que aqui eu estou numa conversa com vocês. Essa é uma técnica que tem outras 7 técnicas, né? É um estudo muito aprofundado da doutora Roberta Rocco. Além da vivência clínica dela, aqui dentro também a gente trabalha tanto as bases alemãs como francesas e essas outras 7 técnicas. Então, é um processo que eu chamo de terapia quântica, né? Onde não existe tempo, não existe espaço, a gente consegue acessar essas questões e de fato te trazer leveza. Mas é importante para que a gente consiga acessar tudo isso e na causa raiz, né? O foco é tratar, na realidade, aquilo que de fato sobrecarregou o teu corpo. E quando a gente está falando de um sintoma, é muito importante falar que ele é só a ponta, né? Eu gosto do exemplo do iceberg. O iceberg está aqui na pontinha, então me traz o sintoma de ansiedade, me traz o sintoma de insegurança, me traz sintomas relacionados a taquicardia, a insônia. Mas muitas vezes a causa está lá atrás. E o que é essa causa? Pode ser uma somatória de coisas, pode ser vários eventos estressores, pode ser uma infinidade de possibilidades. Então, quando a gente faz a sessão, a gente consegue entender essa questão. As doenças físicas, tanto físicas quanto emocionais, né? Quando a gente está falando de doença física, a gente pode estar falando de questões um pouquinho mais avançadas, como, por exemplo, uma psoríase, que é uma doença de pele, né? Uma caspa seborreica, a gente pode estar falando de um câncer, a gente pode estar falando de qualquer tipo de doença, né? Seja ela física ou emocional, quando a gente vai para essa parte mais da depressão, da ansiedade. Elas não vêm do nada. Onde aparece esse processo, né? Por exemplo, eu tenho ansiedade, parece que meu coração está saindo pela boca. Teu coração tem muito a ver com esse processo. Ou, por exemplo, apareceu a psoríase no local. O local, ele fala muito sobre o teu processo de cura, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê que na realidade tem muita relação também com a forma que a gente vive, a forma como a gente aceita as coisas. E tudo existe uma causa por trás desse sintoma, né? Você já sabia disso? Você sabia que existe essa questão dessa causa por trás e que não vem do nada? Eu volta e meia falo sobre isso aqui, mas é sempre importante reforçar, porque é algo bastante sério, bastante inovador e bastante potente, né? Eu acho que eu já falei essa palavra algumas vezes. Então, contei um pouquinho da minha trajetória para vocês, comentei um pouquinho como funciona o tratamento e eu quero identificar aí com vocês, quero ver se alguém aqui mencionou algum sintoma aí que está sentindo, alguma questão que trouxe nesse momento. Podem comentar aqui comigo,
para que a gente possa, na verdade, entrar mais nessa parte do tratamento em si. E de fato, eu vou selecionar uma pessoa aqui que colocar o sintoma para que eu possa iniciar o tratamento, tá? Então, assim, esse tratamento ele é feito através da tua demanda, da tua queixa, né? Então é muito comum as pessoas chegarem para mim aqui falando sobre ansiedade, né? Que é o meu principal aspecto, mas a ansiedade, ela é danada, ela tem muitas outras frentes. Então, por exemplo, insônia, o medo, a insegurança, o taquicardia que eu acabei de comentar, tudo isso pode também ser sintomas, né? Se você sente algum sintoma, traz aqui para mim que a gente vai conversar sobre ele, tá? Depois que a gente tem essa questão do sintoma, é muito importante fazer uma anamnese com esse paciente. Então, entender um pouquinho de rotina, entender um pouquinho como funciona o dia a dia dessa pessoa, entender o como ela trata algumas coisas importantes, pilares importantes da vida. E aí, de fato, a gente entra para o processo de desbloqueio, que é a parte mais interessante aqui do processo. Então, através do mapeamento corporal e olhando para a queixa desse paciente, eu faço o levantamento dos pontos aqui, para que eu possa te trazer a raiz emocional que está causando isso, né? Você conseguir compreender essas questões. Feito o desbloqueio, a única coisa que a gente pede é que você tome bastante água, né, depois do processo, porque como a gente está trabalhando memórias celulares, a gente está trabalhando biologia aqui, né? Então é importante que o teu corpo é constituído boa parte por água. Quando a gente toma água, a gente consegue fazer um processo acelerado do teu corpo, né, da tua autocura. Então, vamos lá, gente, me mandem aqui algum sintoma que vocês estão sentindo pra gente poder começar. Ó, a Carolina mandou aqui, a técnica só trata a ansiedade? Não, eu escolhi a ansiedade como tema porque eu já vivi isso e acaba sendo muito fácil para mim trabalhar essa questão no sentido de entendimento, mas é uma técnica que trabalha todo tipo de sintoma, todo tipo de dor. Sabe por quê? Porque 98% dos sintomas, das doenças, elas são de causas emocionais. Quando se trata de emoção, a Seven Healings é a melhor alternativa para te trazer autodomínio com relação ao teu sintoma, ao teu problema, né? Então, ficou claro, Carol? Então, a ansiedade, muitas vezes, a pessoa fala pra mim, Bruna, eu tô ansiosa. Mas o que ela tem por trás? Existe muita coisa ali por trás. Então, é muito comum a pessoa chegar até mim, trazer pra mim um sintoma, a gente vai olhando, a gente vai entendendo, tem muitas outras coisas. Então, é muito, muito normal. Então vamos lá, pessoal. Quem que quer comentar? Perfeito, Carol. Quem que quer comentar aqui sobre algo que está sentindo, alguma emoção, alguma questão que de repente está incomodando? Por exemplo, enxaqueca, alguma dor física. Não necessariamente precisa ser ansiedade, né? Pode ser alguma outra questão que de repente você esteja sentindo. O meu sintoma não seria de ansiedade, e sim desânimo por conta da depressão. Perfeito? Perfeito. Também é possível ser tratado, porque quando a gente está falando de processos depressivos, dentro da visão da Seven Healings a gente divide em duas partes, né? A gente tem uma tendência de um perfil mais planejador, focado no futuro, que a gente considera um perfil ansioso, e quando a gente está olhando para outra questão relacionada a depressão, a gente está falando de desânimo, a gente está falando de falta de energia, e a gente também está falando muitas vezes de uma pessoa um pouquinho mais presa no que passou, por algum trauma, por alguma questão. E também eu acho um ponto muito relevante para se falar sobre depressão o seguinte: quando eu já vivi uma vida, eu tenho mais noção do que eu passei ou do que está por vir. Então, a nossa tendência a olhar para o passado, ela é muito grande. Só que se eu fico muito presa ali, eu não vivo agora, né? Então, a Simone pediu para participar aqui da live. Eu vou aceitar, então, a Simone para a gente começar. Ativar aqui.
Vamos ver. Pera lá, só um pouquinho, pessoal. Não tô conseguindo aceitar ela. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá dizendo que ela não tá conseguindo participar. Só um momentinho aqui, porque quando é ao vivo, né, não tem muito jeito. A gente precisa ter paciência para poder entender o que o processo está acontecendo aqui. Vou dar um minutinho, aí a gente já começa. Simone, você tá me ouvindo? Tá conseguindo? Eu tento adicionar você, mas eu não tô conseguindo. Não sei o que deu aqui. Então, reforçando, pessoal, essa live vai ficar gravada e caso você tenha caído aqui e os sintomas mencionados nessa sessão tiverem correlação com a sua história, você se sentir de alguma forma ressoar em você, essas questões, né, esses desbloqueios também podem ser realizados, porque como eu mencionei, como a gravação acaba ficando aqui muita informação, você também pode ser beneficiada, mesmo com a gravação. Ou quem está online aqui comigo e estiver também ouvindo e entender que o que essa pessoa está trazendo de sintoma e de questão tem relação com o que você está passando. Né? Então é um processo bem amplo. Simone, não tô conseguindo te colocar. Não sei o que deu aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra forma que eu não sei. Entrar ao vivo. Ai, não consegui. Enfim. Simone, tenta. Se você estiver me ouvindo, tenta de novo me mandar o teu convite, porque eu não tô conseguindo te incluir. Bom, pessoal, eu acho que ela saiu. Na verdade, deve ter dado algum problema aqui. É, E aí, qual sintoma vocês querem olhar? Me mandem aqui no chat para que a gente possa olhar juntos para isso. Isso é uma oportunidade muito bacana, porque no final das contas, quando a gente está olhando para essas nossas questões emocionais, a gente está trazendo consciência, a gente está jogando luz para aquilo que estava ali, escondidinho, nos incomodando. Ah, legal, ó. A Dani mencionou da enxaqueca. Enxaqueca é um problema, porque consome muito a nossa energia, né? É algo que de fato realmente faz com que, às vezes, o excesso de pensamento traga a enxaqueca, e às vezes ela é crônica, né? Não sei se é o teu caso, Dani, mas a enxaqueca, assim, tem vários pacientes que relatam sobre quase que não consegui fazer muita coisa, né? Porque quando ela vem, acaba sendo realmente assim, tipo, ó, meu limite, eu preciso ficar quietinha. Então, no final das contas, é algo que atrapalha bastante, né? Quando vem, me esquece, não presta pra nada. É verdade, é isso aí. Gente, quem quiser entrar na live aqui, se vocês conseguirem me mandar um convite,
porque eu não sei. A outra questão aqui bloqueou para mim, não tô conseguindo colocar ela. Então, se vocês quiserem entrar, conhecer como funciona, fiquem à vontade. Vocês sabem como fazer isso? Me mandar aqui o convite. Tem os dois pontinhos, os dois bonequinhos ali, e aí a princípio é para que dê certo. Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu tentar te colocar aqui, Dani, então, pera lá. Perfeito, vamos ver se agora vai. É para ser uma coisa simples, mas no final das contas, às vezes dá umas travadinhas. Aê, Consegui. muito obrigada. Que bom que você entrou. Eu falei, deixa eu aproveitar, né? Perfeito. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, desculpa. Imagina. E esse assunto, né? Ansiedade, era uma pessoa ansiosa, mas a enxaqueca, para mim, Bruna, é assim, ela vem desde muito tempo. Uhum. Tem fases que ela tá pior, né? Mas todo mês, Todo todo mês mês. que passa Uhum. sem ela me visitar. E Ai, meu Deus. dias de crise, pelo menos, sabe? Ai, caramba. Sim, isso é bem delicado, porque você já meio que até espera ela, né? Ela já faz parte do teu convívio, de certa forma. A gente acostuma com a dor, a gente acostuma. Não, não deveria, mas tem coisas que é um pouco mais difícil, né? E é só ter medo de ter a dor. É justamente o que você falou. Eu espero pela dor. Como eu sigo bastante o meu ciclo menstrual, né? Eu sei a fase que ela vai vir. Eu já espero. Aí tem dias que ela vem um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas ela tá sempre presente. E ela atrapalha muito a rotina, né? Com certeza. Até porque, assim, né, no final das contas, a gente tem. Você sabe quando ela vem, mas você tem demandas e você precisa cumprir com aquilo ali. E tem coisas que não tem como, tem coisas que não dá pra você falar amanhã eu faço, né? Mesmo que a gente tenha o suporte, casa, tudo, mas muitas vezes acaba sendo delicado. Mas, Dani, que bom que você entrou. Vamos olhar pra tua enxaqueca, então. Eu vou fazer pra você algumas perguntinhas pra te conhecer um pouquinho Ah, e pra gente poder se conectar, tá? Então, tô vendo aqui o seu nome, Daniele. Como que é teu sobrenome, Dani? é longo, falo todos. Posso falar? Pode, pode. É Cândido Aham. Pérez, com S, Uhum. Perfeito. Qual que é a tua data de nascimento? 5, Uhum. 87. Perfeito. A gente é bem pertinho uma da outra. É? Aham, eu sou de 88 também. Ah, Qual que é a cidade que você mora, eu Dani? moro em Santos, litoral de São Paulo. Uhum. Perfeito. A tua profissão? Fisioterapeuta. Perfeito. O seu estado civil? Maravilha. E me conta um pouquinho, Dani, como que é a tua rotina? Você mora com mais pessoas? Você mora sozinha? Me conta um pouquinho. Você tem filhos? Sim, eu moro com meu esposo e com os meus dois filhos, dois meninos, o Bernardo e o Francisco. Eu tenho a minha profissão, né? Então depende do dia, né? Mas mais ou menos, né? Sempre envolve o trabalho, né? No consultório, eu tenho uma clínica e Uhum. andas com os meninos e da casa, né? Então
por exemplo, hoje. Hoje é um dia que eu passo a manhã em casa, então com os meninos, com as demandas da casa e trabalho no período da tarde. Uhum. Bem corrida essa rotina, né? É um pouquinho. Hoje é o dia mais tranquilo. E aí depois eu trabalho até buscá-los na escola. Então, quando é 6 horas, eu busco eles na escola, venho para casa e continuo as demandas aqui, né? Uhum. Mas que eu passo o dia inteiro trabalhando. Por exemplo, ontem. Trabalhei das 7 às 7. Uhum. E aí Certo. depois em casa com os meninos. Mas basicamente é essa rotina. E Quando acaba lá o tempo inteiro, quando não, metade, metade, vamos dizer assim. legal. E acaba também que, na verdade, você não tem muito uma rotina, né? Porque assim, tem a rotina do dia, mas é cada dia de um jeito diferente. Então, Cada a, ca- a cabecinha tem que estar boa para dar conta de tudo. jeito. E sabe uma coisa que é legal, acho que até pra você, eu percebo, por exemplo, eu fui fazer um curso. Uhum. Sempre que eu envolvo essa parte de estudar, da minha profissão, são os momentos que mais eu percebo que me pega. Na época da faculdade, Jesus amado, sério, era toda semana. Na época eu parava no hospital, agora já não tanto. Agora eu Também consigo controlar em casa, assim, mas antes eu ia para o hospital, tomava tramal e não adiantava. Olha, enfim. tem. No final das contas, é uma coisa que, assim, por mais que você saiba, é um negócio que é muito chato, né? Porque a dor, por si só, ela, na realidade, quem tem, meio que aquela coisa que a gente brincou ali agora há pouco, convive, né? Aprende a conviver, mas ela trava você, ela muitas vezes te impossibilita. Então, você acaba que tem menos dias no mês, né? Então, imagina, para uma profissional, mãe, a tua rotina corrida fica inviável, né? Não tem nem como. Dani, me conta um pouquinho. Hoje você toma, além desses momentos para enxaqueca, que não tem nem como você não fazer isso, mas você toma algum medicamento contínuo, alguma coisa assim que você não? Você faz hoje algum tipo de atividade física regular? Sim, eu pratico Hum? pilates. Não é tão assim, com uma frequência, mas eu procuro de 2 a 3 vezes na semana no mínimo. Que é o que eu Ah, legal. mesmo. Certo. 2 a 3 vezes. Bacana. E como que é o seu sono? Você sente que você consegue acordar descansada? Ou você sente assim que demora para dormir? Como é? Olha, dormir eu durmo bem, pego no sono muito rápido. Alguns dias, mas também não é com tanta frequência, mas eu percebo que quando a enxaqueca vai vir, que ela dá uns sinais, né? Quem já tem todo mês já sabe, né? Eu acordo extremamente cansada, mas é só quando a enxaqueca vai aparecer. Por exemplo, acordei já me sentindo muito cansada. Pode contar que durante o dia, até o final da noite, eu já tô com dor de cabeça. Caramba. Tá. Mas Uhum. E é bom. certo, menos mal, que daí É. dá uma compensada, pelo menos, se a gente pega uma média. E teu intestino, Dani, você consegue ir todos os dias no banheiro, ele é regular, é? Tá bom. Você tem alguma dor além da enxaqueca? Alguma dor física? Não. A enxaqueca, quando ela vem, ela pega muito cervical, né? Sim, é bem. Não é uma Quando coisa que tem a sentar com a enxaqueca. tá. E quando a gente está falando da enxaqueca, eu sei que tem aquela que é capacete, né? Que acaba pegando na realidade todo, ou tem algumas que são as pontadas. Como é que é essa dor? Você sente ela de que maneira? Ela sempre começa com uma pontada bem aqui na parte do início da base do crânio, com uma pontada no olho. É como se fosse uma sinalização, assim, ó, tô vindo. Então é uma pontada. Mas conforme vai passando, ela vai tomando. E é sempre de um lado a minha. Não sei se é comum da enxaqueca também. Mas a minha é sempre de um lado. Pega, Uhum. começa pontada, né? E depois ela pega toda a cabeça e pescoço de um lado só. Do lado esquerdo? É do lado esquerdo, mas não tem uma. Não é sempre do lado esquerdo. Ah, tá. Ela é danadinha, né? Ela uma hora tá de um lado, tá. Entendi. Tá. Certo. E essa dor na cervical também que acaba vindo junto com ela.
Tá. Então, o resto do teu mês é tranquilo. Te incomoda essa parte mesmo, esses episódios, vamos Sim. dizer assim. Você se considera uma pessoa com foco mais para planejar, mais para tá pensando no dia de amanhã? Ou você se considera uma pessoa que tem um pouquinho mais de desânimo, um pouco mais falta de energia? Como é que é a tua rotina, Eu o teu dia a dia? o tempo inteiro. Não há um minuto que eu não estou pensando em alguma coisa. Tá. Não, então perfeito. Ficou claro para mim essa questão, né? Que hoje realmente é uma coisa da enxaqueca que tá te incomodando, que tá te pegando. Tem mais algum ponto, Dani, que você queira olhar? Alguma questão, de repente, algum ponto que tá te incomodando, que você vem, sabe, dia após dia, você acorda e pensa nisso. De repente, dentro desse processo terapêutico, possa te trazer mais clareza. Dentro, para te explicar, dentro desse processo a gente pode trabalhar até 3 sintomas, né? Claro que é possível até a gente trabalhar mais, mas quando a gente coloca foco, acaba que consegue acessar melhor as informações, ficam mais claras. Então, além da enxaqueca, dessas questões que trazem junto com ela, tem mais algum ponto que você queira aproveitar? Eu acho que a gente pode olhar, já aproveitando então, a minha vergonha de aparecer, por exemplo, nas redes Ai, sociais. lembrando aqui agora. Perfeito. Essa vergonha de ser vista, né? De alguma forma. Seja Não, como bom ou como ruim. Lembro muito assim da minha infância, que não só infância, pra cá também, né? Aquela sensação de passar desapercebida. Quanto mais tá. chamasse atenção, para mim era melhor. E não era só chamar atenção por alguma coisa ruim, né? Não, para algo bom também. Entendi. Sabe? O elogio. O meu marido sempre fala comigo assim, né? Aceite o elogio, sente o elogio, porque se você, aquela história, né? Eu vou elogiar, nossa, você tá bonita, né? Que blusa bonita, algo assim. Aí eu sempre desmereço. Não, foi baratinha, comprei ali na lojinha da esquina. Sabe assim? Meio que desvalorizando o que é teu, né? Assim, de certa forma. Tá. Tipo, não é elogiar, nem é nada disso. Sabe assim? E você sabe que, assim, é claro que tua história, ela traz muita informação para o processo, mas, assim, se a gente for olhar de uma maneira ampla, a enxaqueca, ela tem muita conotação intelecto, né? Então, assim, no final das contas, tem tudo a ver com o que você está mencionando. São coisas diferentes, você está trazendo um ponto de uma característica de uma blusa, mas quando a gente traz para nossa vida, acaba tendo um tipo de correlação também, né? Então, e é muito íntimo, é muito inconsciente, né? Quando eu falo sobre isso, talvez você vai falar para mim assim, não, Bruna, isso não, eu domino e tá tudo bem. Mas lá no teu inconsciente talvez tenha alguma travinha ali que realmente está trazendo essa certa desvalorização, né? Essa certa vergonha, que a vergonha, ela é muito inerente do ser humano, né? Não tem outros bichinhos na face da Terra que tenham. Os outros mamíferos, é uma coisa muito ser humano mesmo. Então, essa coisa da comparação traz isso pra gente. E, de certa forma, é até bom às vezes a gente ter um pouco, porque daí a gente não faz coisas estranhas, mas assim, não dá pra travar e nos paralisar, né? Então, ela é boa, mas na medida certa. Então, vamos olhar para isso com certeza. Vamos sim. Bom, tem alguma coisa, Dani, que você queira me trazer dentro do que a gente mencionou, igual agora você falou dessa questão, né, da vergonha, da desvalorização, algo que possa ter vindo dentro da nossa conversa que seja relevante você me trazer como ponto de preocupação, ou seriam esses tópicos mesmo? Eu acho que são esses mesmo, Bruna. Eu acho que ele sinto que tá tudo meio interligado. Eu não sei como, não sei o quê, mas parece que tá ali junto, sabe? Certeza, e faz muito sentido, faz muito sentido. Se a gente tivesse que pensar hoje numa escala emocional de como você está se sentindo, pensando que um seria a nota mínima e 5 nota máxima, você acredita que você se enquadra em qual perfil, assim? Como você está se sentindo, como está a tua semana, olhando um padrão, né? Assim, profissional, pessoal. Olha, pode ser 2,5? Pessoas sinceras.
porque eu sinto que eu já melhorei muito, Uhum. né? Tanto que, se a gente for falar da enxaqueca, né? Era uma coisa bizarra, sabe? De verdade, era muito ruim. E agora ela me atrapalha, mas ela é mais amena. E sinto também que venho tendo alguma consciência a respeito dessa questão da vergonha, da desvalorização. Eu tenho um pouquinho de consciência disso. Então, eu acho que eu estou na metade do caminho, vamos dizer assim. Legal, não, bacana. Eu tô vendo que você é uma pessoa muito sensata, né? Então, no final das contas, isso acaba sendo muito importante para o processo, porque não adianta nada a gente também ficar pegando verdades e se apegar, né? Então, você tá aberto ao processo, isso é muito legal. Dani, uma coisa que eu não falei no começo aqui, né? Eu mencionei que essa live vai ficar gravada, mas eu não perguntei para você se tudo bem. Você me permite que essa live fique gravada para ajudar outras pessoas? Maravilha, te agradeço. Obrigada, né, por você trazer aqui os teus pontos. Não é todo mundo que gosta, né? Porque às vezes a gente acaba se expondo, mas no final das contas, através dessa exposição, a gente pode se ajudar e ajudar outras pessoas, né? Então eu acredito muito nisso. O que eu preciso te explicar? Fiz agora assim uma anamnese bem rapidinha aqui para entender um pouquinho da tua rotina, te conhecer, entender teus pontos. E agora a gente entra na parte prática, né? Então, dentro do processo da Seven Healings, antes de eu acessar você, eu só quero te explicar o que a gente vai fazer aqui, né? Eu trouxe ali um pouquinho no começo da live, mas não sei se você estava desde o comecinho comigo. Então, dentro da visão da Seven Healings, a gente vai olhar as memórias desde lá, de muito antes da gente vir na barriga dos nossos pais, né? Então, da nossa mãe, né? Então, quando a gente está no processo embrionário, a gente tem um processo ali de criação das nossas células, da criação de todo o processo de embriologia mesmo, né? O escudo da embriologia. E o mesmo local que foi feita a nossa pele, né? O mesmo tecido embrionário, ele também criou o sistema nervoso. Então, isso é importante para você entender por que esse processo funciona, como esse processo funciona. Porque eu não preciso acontecer de fato comigo. O fato de eu pensar sobre aquilo pode me gerar um bloqueio. Né? Então, algumas pessoas falam: ah, mas eu não tenho traumas, a minha vida é tranquila, mas eu tô me sentindo mal. Então, muitas vezes está interligado em algum processo que você vivenciou na tua imaginação. A gente tem muita potência de criação não explorada direito, né? Então, tem coisas que a gente vai conversar aqui dentro desse processo, que talvez você fale para mim assim: Bruna, não me recordo em detalhes. O fato de você não lembrar não é que não vai funcionar. Mas se você lembrar e você quiser trazer isso para mim de alguma forma, faz sentido, realmente sentir isso e tal, é bacana, porque ajuda no processo rolar. Então, eu vou fazer o levantamento dos seus pontos. Para que a gente possa fazer esse levantamento, eu vou pedir para você fazer uma respiração junto comigo. Até quero te pedir, eu não sei se você está sentada, se você está confortável, tá? Então perfeito. Eu gosto de fechar os olhos porque eu me conecto mais. E aí, se você puder também, se você se sentir confortável, pode fechar também, para que a gente possa fazer essa conexão. A gente já estava conversando, se conhecendo, mas agora é um processo de conexão mais gradual, né? Eu vou pedir para você então puxar o nariz, puxar a respiração pelo nariz bem forte. Segura um pouquinho com o pulmão bem cheio. E a hora que você soltar, pode sentir que você está num ambiente confortável, que você pode ser você mesma. No teu ritmo, pode puxar de volta. Segura um pouquinho. E a hora que soltar, solta também toda a tensão das costas, dos ombros. E uma última vez. Segura. E a hora que soltar, presta atenção no momento presente, no aqui e agora. Nesse meio tempo, Dani, eu vou fazer o levantamento dos pontos e eu já vou te sinalizar o que apareceu aqui para eu poder esclarecer e a gente compreender juntas. Nesse meio tempo, eu falo para você ficar bem à vontade, se você quiser continuar fazendo uma respiração mais conectada, ou se você quiser de repente até fazer uma oração, esse momento é seu para você relaxar um pouquinho e eu já vou te chamar para a gente entender.
Eu já consegui levantar aqui memórias. Aí agora eu só vou pegar as datas desses eventos e aí eu já vou dividir cada um deles com você. Uhum. Perfeito, Dani. Então, nós temos dentro desse processo três tipos de memória. A memória do dia que você nasceu, do dia 5 do 3, né? 87, tá? Até agora. Da época que você estava ali no processo gestacional, então dentro desse processo a gente já está ali, de certa forma, vivendo o que a nossa mãe vive também, junto com ela, acaba associando muitas coisas que na realidade são dela. Então a gente vai trazendo esses processos e tem lá a memória transgeracional, que é assim, né? Eu falo, a gente vem com uma cor de pele, a gente vem com uma tonalidade de olho, a gente vem com uma cor de cabelo, a gente traz também algumas coisas para resolver, né? Então não é só as características físicas, mas também as emocionais. Dentro do teu processo, a gente tem dois tipos de memórias: a gestacional e a da tua fase adulta para cá. A gente começa pela gestacional. E ela traz aqui uma conotação muito focada, né? É importante a gente lembrar. Tudo que eu menciono quando gestacional, ela está relacionada à sua mãe, né? Ela provavelmente não tinha a ver com você, mas por você ainda não ter consciência, você entende que aquilo é teu, né? Você pega aquilo como uma verdade para você. Eu não sei se você conversou já com a tua mãe sobre isso, porque não são todas as pessoas que falam sobre gravidez. Às vezes vai passando batido, a gente vai seguindo a vida e não conversa sobre isso. Mas aqui menciona para mim que provavelmente dentro do teu processo gestacional a tua mãe passou por fortes emoções. Você é mãe, né? Você sabe que a mulher muda demais quando tá grávida. Eu ainda não tive esse privilégio, mas né, eu imagino como deve ser. Muda tudo, né? Corpo muda, a cabeça deve ficar muito doida. Então é muito importante ressaltar. Era sobre ela, a vida dela. Mas aqui a gente está falando da região do timo, que é uma região que fica bem pertinho aqui do nosso peito, né? Tem um ossinho. Então, essa é uma região que fala muito sobre processos de angústia, sabe? Alguma coisa, alguma situação que de repente. Eu sempre digo, a emoção boa é a felicidade, mas ela também tem as outras partes, né? A angústia, a indignação, às vezes um certo orgulho, uma raiva. Então, a confusão disso pode desencadear alguma memória estressora, né? Então, ó, talvez alguma coisa que de repente ela pode ter passado ali. E eu quero abrir para você, se você quiser me trazer algum insight que você possa ter tido, alguma coisa que de repente você fala assim, né, Bruna, conversei com a minha mãe, e de fato foi uma gravidez um pouquinho mais, né, assim, tumultuada ou não. É importante para a gente entender por que que isso caiu para você. Eu uma vez perguntei para minha mãe, mas a minha mãe, ela não é uma pessoa que conversa, que expõe sentimentos, não é, ela não tem esse perfil. Então, uma vez eu perguntei para ela, né, mas não lembro o motivo, mas ela falou para mim que foi tranquila. Porém, eu sei que ela não é uma pessoa que de repente tivesse passado por algo e ela iria me falar, sabe? Uhum. É um pouquinho mais fechada, né? Pouquinho não, bastante. E você sabe que essa coisa da angústia, uma fase da vida, faz um tempinho já que eu não sinto, mas eu nem lembrava mais, porque você me perguntou se tinha algo, né? Mas era uma coisa que estava sempre presente em mim. Um aperto no peito, assim, sem nenhuma explicação. Por exemplo, a vida estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não tinha nada que explicasse.
essa sensação bem aqui, bem onde você falou, sabe? É um pertinho do coração, né? Exatamente. E sem Sim, nenhum motivo meu, né? Pelo menos consciente. claro. E, mas em relação à gestação da minha mãe, eu não sei. Hum. Mas acredito muito por ela não conseguir, né? Acho que não é nem que ela não queira. É porque realmente não consegue, sabe? Mas eu sinto que assim, hoje a gente tá falando mais disso, né? De uns anos pra cá, a gente deu nome às coisas e a gente consegue falar sobre emoção, né? E antigamente não, antigamente era diferente. E no final das contas, assim, né? É como eu sempre tento pensar. A pessoa continua, ficou grávida, mas ela continua vivendo a vida dela, né? Então, assim, imagina, é um turbilhão de emoções que ela está tendo que lidar e às vezes também tentando pensar muitas vezes relacionado a como vai ser, porque a vida muda, né? Quer ou não, dá uma sensação assim, e aí, agora, como vai ser? Né? Então, é muito comum cair essa questão gestacional para nós mulheres e até, de certa forma, uma insegurança. Porque, no final das contas, não tem nada disso, mas a gente compreende quase como se aquele processo que eu tô ali, que é o meu casulo, eu não estou sendo aceita, não é isso, mas às vezes a nossa interpretação é errônea, né? Por quem eu vou ser? Então é quase como se, na verdade, eu tivesse me invalidando, né? Mas, assim, é muito importante pensar que não, que é um processo realmente relacionado à geração da vida, ao processo mais da sua Sim. importante passar para as pessoas o que é delas, né? A sua questão, ela está relacionada a outros pontos, né? Então, é importante a gente repassar a carga a quem é devido, porque essa pessoa tem o poder, de fato, de conseguir trazer isso para o âmbito correto também, né? Te liberando para você poder fazer a tua questão. Quando a gente entra, Dani, então, num processo mais do teu momento atual, aqui veio para mim três memórias: 30 anos, 31 anos e 21 anos. Eu vou começar pela de 30 anos, que foi na sequência da gestacional, e depois até a gente vai entender um pouquinho, vai fazer algum tipo de correlação para ver por que essas memórias caíram juntas. Quando a gente está falando da tua memória de 30 anos, me fala aqui sobre uma possível ruptura, uma possível briga com alguém de mesmo sangue, sabe? Quase como se eu me sentisse desvalorizada, mas precisa ser alguém da minha família, né? Alguém que tenha ali, de certa forma, um primo, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, mas os seus filhos são pequenos, pelo que você mencionou, né? Então eu acredito que não. Aqui é uma coisa um pouquinho mais séria, sabe? Não precisa ser uma briga real, mas uma coisa assim que quebrou um elo dentro de você. Uma sensação que te trouxe talvez uma desvalorização. Quando a gente fala sobre isso, te recorda algo nessa faixa de idade, nos 30 anos? Com os 30 anos, eu sofri um aborto. E Uhum. foi muito, muito importante, assim, no sentido de nós estávamos planejando essa gestação. Não sei se tem a ver, mas a única coisa que eu lembro, assim, de ruptura não foi uma briga, mas foi uma ruptura que muito, porque complicou, né? Então a gente estava tentando muito engravidar, aí consegui, já tínhamos ouvido o coração, Ah, meu Deus. e aí acabei que perdi. E aí eu tive hemorragia, fiquei internada. A mulher que está ali nesse processo ginecológico fica com mulheres que estão com seus nenéns. Então, assim, hoje não, porque mudou até a lei, inclusive. Mas a gente ficava junto com essas mulheres e eu não pude ficar acompanhada, não pude acompanhante, porque na época o meu quarto do hospital era enfermaria, tinha direito a acompanhante. Enfim, foi uma coisa que me rompeu, né, vamos dizer assim, completamente. Então, e a sensação de você não conseguir, né, para o Sim. Mexe muito com o emocional, né? E era o seu primeiro, né? É o seu primeiro, a gente contabiliza. era o Não? Era o segundo? Ah, então tá. disso. Certo.
segundo filho já tinha o Bernardo, já, que é o mais velho, né? Uhum. E, e aí e não sei se é bem, mas com 31 anos eu também tive outro aborto. Então não sei se a memória de 31 anos tem relação com isso, né? Mas Essa que tá falando, Dani, fala muito de relação sanguínea. Então, esse teu processo de hemorragia, o processo do filho, casa muito. Vamos ver se essa de 31 também faz essa correlação. Aqui a gente está entrando num processo um pouquinho diferente, mas pode ser, porque assim, você tinha passado primeiro, já sofreu, aí aconteceu de volta, você vivencia de uma forma mais intensa, né? Eu imagino, porque aqui fala de como se fosse uma sujeira. Eu me sinto, coisa suja aconteceu comigo. Como é que você se sentia nessa época, assim? Você se sentia que, de repente, Deus não estava do teu lado? Vou usar esse termo, não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas é quase como se você se sentisse fraco perante aquilo, fraca ali, de repente, naquela situação. Tem a ver? tem a ver e não é nem com isso. Porque só para completar e para ver que como faz sentido, essa coisa do sangue é muito forte em mim até hoje. Toda vez que eu menstruo, eu tenho que ficar ressignificando a minha relação com o meu sangue, porque foi muito forte, né? Então é uma coisa que eu ressignifico até hoje, Caramba, Dani. essa do sangue. E com 31 anos, pode ser, me veio uma questão. Quando eu engravidei do Francisco, do meu filho mais velho, ele, ele teve problemas de saúde, tive que fazer cirurgias intraútero. E na mesma época, o meu sogro teve um AVC. Hum, Dentro desse processo todo de loucura, né, que eu estava vivendo, eu tive uma questão muito importante na minha empresa. tudo junto. A sensação de sujeira tá aí. Uhum. Caramba, você estava tendo que lidar com todo o processo de luto, todo o processo ali, e ainda teve mais. Aqui é sobre isso. Você pegou bem a ideia, que aqui fala muito sobre meio que se sentir trapaceado, sabe? Meio que assim, de alguma forma aquilo. Não pensaram em você, né? A sensação que você fica assim, poxa, não foi pensado em mim. Então, foi meio que uma questão financeira, pelo que eu senti na tua fala, né? Ah, Tá. Eu vou passar para a próxima e aí a gente já vai fazer um overview aqui sobre tudo que a gente está conversando, porque eu tô vendo muita relação. Aqui, Dani, a gente vai voltar lá para trás, quando você tinha 21 anos. Que a gente estava falando ali dos 30, né? Então, 10 anos ali para trás, 9, 10 anos. Nessa fase da tua vida, tem alguma coisa que você possa ter ficado de certa forma magoada? Alguma coisa que de repente você possa ter tido um pouco de dificuldade de assimilar aquilo que estava acontecendo? Tipo uma contrariedade. Eu quero uma coisa, mas daí não acontece aquilo, acaba. Eu fico com uma sensação de falta. Eu fico com uma sensação de carência, de quase como se aquilo já fosse meu e foi tirado. Uma sensação assim, carinha. eu tava com 21 anos, gente. Faz tempo. Deixa eu pensar. 21 anos. Eu calculo aqui pra gente. Eu tava na faculdade. Acho que tinha um namorado da época. É como se fosse uma sensação de tipo, tinha, não. Uma contradição assim, sabe, Dani? Por exemplo, na época da faculdade, às vezes a gente pensa, qual curso? Sabe aquela coisa de, poxa, vai ser a minha vida toda trabalhando com isso. E aí, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai, mas fica com o pé atrás. Então também vem muito uma coisa assim de, ai, não escolhi o certo. Traz uma certa mágoa, traz uma dificuldade de conseguir fazer esse processo. É 2008, tá? Eu fiz o cálculo aqui, porque eu com matemática sou uma ótima terapeuta. 2008, então calma, 2008 eu não estava na faculdade. Eu Não entrei tava. na faculdade em 2009.
Tá, então foi um pouco antes. Então, pode ter sido algum processo de decisão aí que você precisou tomar. Não é tão focado em decisão, mas é algo que trouxe uma certa mágoa para você, sabe? É quase como se assim fosse difícil de eu conseguir entender isso que aconteceu. Tipo, poxa, foram de certa forma também sacana aqui, mas não necessariamente com conotação financeira. Pode ter sido alguma coisa, alguma questão que você viu vista. É uma memória um pouquinho mais antiga, né? Gente, minha memória é péssima. Não, mas não se cobra também, assim. Normalmente aquilo que vem de primeira é o que é. Se não veio, talvez esteja lá no teu inconsciente, tá tudo certo. Não precisamos forçar. Mas quando eu olho pra tua história com relação às outras questões, eu acho que tá tudo muito interligado ao teu processo de uma certa desvalorização. Se você falar, né, dessa vergonha, se você falar dessa questão da enxaqueca, na minha cabeça, eu tento ser, né, linkar as coisas, porque é muito fácil para mim que estou de fora, né? Você que vivencia a tua vida, os teus processos é diferente. Mas quando eu olho para enxaqueca, já me vem muito a questão de pensar demais, que eu até brincou, né? Ela para de passar. Então, quando eu tô falando de enxaqueca, eu faço esse link e no final das contas, se eu tô pensando demais, às vezes não tem espaço para caber esse processo de merecimento, que é essa coisa de você não ter vergonha, de você conseguir aceitar mais. E quando vem essas questões, me vem muito forte ainda o apego lá no processo gestacional, mais antigo, com relação a essa coisa de angústia, que você não sente mais, mas que de alguma forma ainda sentia até um tempo atrás, que hoje a gente está soltando. E vem todos os seus processos desafiadores, né? Porque você passou por momentos difíceis. Hoje você tem uma família linda e super saudável, mas você passou por momentos ali que talvez você precisou realmente ressignificar muito teu dia a dia, tua rotina, a tua vida. Então, queira ou não, tudo isso pesa, né, Dani? Por mais que a gente, no final das contas, passe, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é a tua história, né? São momentos da tua trajetória, da tua vida. E tudo isso acaba ficando ali, de certa forma, te vindo em algum momento aqui, outro momento ali. Então, o que eu quero falar para você, né? Dentro dessas questões que a gente falou, é importante a gente ressignificar, né, esses conflitos que você trouxe para mim dentro da sessão hoje. Primeiro, eu queria também te agradecer, né, por você estar aqui, estar aberta, a gente conseguir ter essa conversa. É um processo, muitas vezes, eu não digo que seja doloroso, mas a gente olhar para isso não é super confortável, mas você vai sentir. Eu espero depois o feedback teu uma potência, sabe? No sentido de leveza. Porque no final das contas, quando a gente olha para aquilo que tava. Teu corpo tá querendo tirar, mas a gente tem dificuldade de fazer sozinho. Então é quase como a gente tivesse calibrado mesmo para você poder ir para o que você precisa fazer. Então eu vou pedir para você repetir comigo hoje a tua sessão ela foi muito focada num escudo que a gente chama de desproteção, né? Dentro dessa visão de desproteção, ela traz aqui uma mensagem muito relacionada a, só vou pegar aqui o escudo, muito relacionada a uma busca por equilíbrio. É quase como se, na verdade, para você, nesse teu momento, baseado no que a gente falou, enxaqueca, a vergonha, essa coisa de você, né, se sentir mais aberta ao que está por vir, tivesse se protegendo. Se tivesse se protegendo, tipo uma capa firme, uma coisa mais resistente de possíveis agressores, de possíveis causas que podem vir. Só vou tomar uma aguinha. Então, a gente desativando isso vai te deixar mais forte realmente. Então, eu vou pedir para você repetir comigo. A gente vai falar duas frasezinhas, né? Então, o conflito que eu tive no período de 30 e 20 anos. O conflito que eu tive no período de 20, desculpa, 30 e 20 anos. o conflito que eu tinha de 30 a 20 anos. A qual diz respeito à desproteção. A qual diz respeito à desproteção. Já
foi restaurada. Já foi restaurada. Peço restauração de todas as partes Peço restauração de todas as partes conjuntas envolvidas. conjuntas envolvidas. Perfeito, Dani. Como você está se sentindo? Tô bem, tô ótima. Muito bom. Ai, que bom. Eu amei conhecer a tua história. Eu amei saber sobre coisas que a gente não faz ideia, né? São coisas que muitas vezes a gente olha para as pessoas e não dá tempo de falar em detalhes. Então, eu imagino assim, tanto que você fiquei com vontade de conhecer mais. É, tão Vamos difícil, né? então. Mas, Dani, te agradeço imensamente a tua Eu, participação. Muito bem-vinda sempre aqui. Eu vou fazer mais vezes, eu te espero. conte comigo. Obrigada, Bruna, pela oportunidade. E com certeza eu vou te trazendo um feedback de como eu vou me sentir nos próximos dias. Muito obrigada. Obrigada também. Um ótimo dia para você. Um beijo. Obrigada. Beijo.